que durante a aula, cada 40 minutos mais ou menos, nós temos que dar uma parada para fazer uma gravação e para o professor tomar uma água, para vocês tomarem uma água, para a gente dar uma descansadinha. Então, por exemplo, agora, quando for 8h30, 8h25, a gente dá uma parada um pouquinho maior, uns 15 minutos de intervalo. A gente volta, quando for 9 e pouco, a gente para outra vez e aí vai até as 10, tá? Então, sempre durante todas as semanas, todas as aulas, a gente tem 3 intervalos. Um intervalo de 5 minutos, depois um de 15 a 20 minutos e um outro intervalo de 5 minutos, tá? Bom, agora o assunto é avaliação audiológica, né? O assunto que eu mais gosto. No começo, quando a gente montou os primeiros cursos, a gente começava as aulas com anatomia e fisiologia da audição. Falei, mas isso não é o que todo mundo quer aprender agora, né? Está todo mundo interessado muito mais em saber audiologia, e depois a gente entra com a anatomia. Então a gente passou a inverter esse caminho, né? E após aí, eu acho que ficou até mais interessante quando a gente fez essa inversão de caminho, tá? Outra coisa que eu queria dizer a vocês é que assim, o chat está aberto, tá? Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Que aí todo mundo vai receber informação e quem quiser escrever alguma coisa diretamente, perguntar alguma coisa, vai poder escrever aqui e todo mundo vai receber a mesma pergunta e eu vou responder aqui via chat também, tá? Então vamos lá. Eu gosto muito de história, né? Aí eu estava procurando material e eu achei essa figura que eu achei espetacular. Isto aqui é um audiômetro, gente. Olha o que era a sala de exame, né? Não tinha acústica, né? Cabine acústica nenhuma, né? E era um equipamento bastante rudimentar, né? Enorme, se a gente for pensar nos equipamentos que a gente tem hoje, que são tão pequenininhos, discretos, né? E tem alguns tão elegantes até. E aqui a realização do exame com a paciente aqui, que é uma menina, né? Podendo observar todos os movimentos que o examinador, no caso essa moça, a examinadora, está fazendo. Quer dizer, tudo errado, né? Tudo que não podia fazer está sendo feito aqui, tá? Então, mas é interessante observar a diferença do que aconteceu com a evolução, né? À medida que os anos foram passando, com a evolução dos tempos, o que aconteceu com a sala de exame, que aqui estava praticamente dentro de um laboratório, né? E hoje é uma sala toda cuidada, toda tratada, para que a gente não tenha problemas em termos de ruído, tá? Aqui também é a fábrica da Maico, né, que foi uma das pioneiras na fabricação de audiômetros, né? Hoje, os audiômetros deles não tem mais nada a ver com esse modelo. Mas aqui vocês estão vendo a sede, a primeira fábrica, e aqui a criança fazendo uma audiometria, né? E também, olha, o equipamento aqui atrás, né? Um equipamento, deixa eu pegar, aqui. Se eu olhar aqui, ó, ela está fazendo uma audiometria, né? Tá? E aqui o técnico fazendo a medição do equipamento, tá? Bom, mas o que é audiometria tonal liminar? Olha, Luciana, eu acho que todo mundo já fez audiometria nesse aparelho, nesse
nesse equipamento aqui, né? Eles são resistentes, esses marcos, né? São os MA41. Eu me lembro que o primeiro MA que eu vi, de 2 canais, foi no consultório do Orozimbo, era o MA24. Ele ocupava uma mesa de quase 2 metros de largura. E era um audiômetro de 2 canais, era imenso, era uma coisa deste tamanho, né? O primeiro equipamento que eu trabalhei foi um Peters AP6, nem lembro qual era o modelo dele, acho que era um AP6, que tinha na Santa Casa. Ele parecia um tanque de guerra, ele era a válvula, ele demorava 20 minutos para poder aquecer o circuito para a gente poder começar a trabalhar, né? Então era assim, a gente pensar no que era e no que a gente está, né? E esses daqui ainda existem vários que ainda estão trabalhando e que são ainda muito bons, porque eles são mecânicos, né? Eles dão um pouco defeito, né? Eles dão conta da tarefa muito bem ainda. É muito, muito legal, muito bom. Então, audiometria tonal liminar é o quê? É a medida da sensibilidade auditiva individual para tons puros calibrados. Essa seria a definição, né, do que é uma audiometria tonal. Existem 3 métodos para você fazer essa audiometria tonal. Um deles é a chamada audiometria manual, que é a nossa audiometria convencional, é essa que nós fazemos todo dia, né? A outra, a segunda, seria a audiometria automática, que foi desenvolvida pelo Beckesy. O Beckesy foi um físico que foi prêmio Nobel de Física com os trabalhos que ele fez sobre a audição e sobre a acústica do ouvido, né? E a audiometria computadorizada, que hoje que seria feita através dos equipamentos que se utilizam dos sistemas de computação, né? Que não é bem uma audiometria, né? Mas são sistemas de medição eletrofisiológica. O que acontece e por que é importante que a gente tome muito cuidado ao fazer uma audiometria? Que a gente tenha um controle muito grande do fazer na audiometria, né? Os resultados que a gente tem na audiometria tonal, elas têm uma influência muito importante, muito significante sobre os aspectos médicos, legais, educacionais, ocupacionais, sociais e psicológicos. Do indivíduo, da vida do indivíduo, da qualidade de vida do indivíduo, né? A semana passada eu fui banca de uma defesa de doutorado que era sobre a questão da qualidade do exame audiológico. E essa fonoaudióloga que defendeu, hoje doutora, Denise Torreão, a Denise estava contando de duas situações que ela passou. Uma de uma pessoa que era portadora de perda auditiva, usuária de aparelho auditivo, mas que tem uma perda em rampa e que nas frequências mais baixas ela tem um limiar em 35 dB. E por isso, só por isso, ela não foi enquadrada nas cotas de deficientes, porque ela tem uma frequência em 35 dB, sendo deficiente auditiva, sendo usuária de aparelho e tendo perdas bastante acentuadas em outras frequências. O contrário foi uma outra situação de uma pessoa que foi fazer um exame admissional e tinha uma perda de 30 dB em uma frequência alta, e não foi admitida porque tinha uma perda de 30 dB. Então, é para a gente pensar, né, o quanto um resultado de uma audiometria pode ter uma influência muito importante na vida, né, das pessoas. Tanto pensando nos aspectos médicos, por decisões que o médico pode tomar erradas, porque o exame não foi bem feito, legais, como é o caso que a gente disse agora, num caso, a não admissão de um sujeito que entra na questão ocupacional, legal, no caso do sujeito que não pôde usar as cotas, né, que ele teria direito, educacional, por conta de, às vezes, tomadas de decisão em relação ao
o tipo de atendimento de escola ou de reabilitação que ele vai ser encaminhado, questões sociais, né, de integração, de inclusão, e questões psicológicas, também das questões de inclusão que a gente sabe que são bastante sérias. Por isso, é muito importante que os exames, que o fazer dos exames, né, que eles sejam padronizados e consistentes entre todos os examinadores, né? É uma coisa que a gente tem discutido muito, nos fóruns de audiologia, nos encontros que a gente tem tido, o quanto o fato de se fazer, cada um fazer o exame à sua moda, do seu jeito, achar que isso não vai interferir, não vai produzir efeitos maléficos para ninguém, que tanto faz fazer o exame de uma maneira ou de outra que os resultados não vão ser alterados, que isso não tem um significado importante. E o que a gente vê é que quando a gente não tem padronização e não tem consistência no fazer, o resultado que a gente vai produzir pode ser muito perigoso, pode trazer ter um impacto muito negativo para o sujeito que está sendo submetido a essa avaliação. Então, aqui eu coloquei para vocês verem as recomendações da ANSI, de 2004, e da ASHA, em 2005, tá? Mas essas recomendações não são só das associações americanas. As associações americanas, as britânicas, as associações europeias, todas recomendam que a gente obedeça o método que foi desenhado para se fazer a audiometria tonal. Nada de se fazer da nossa cabeça, tá? A gente tem que obedecer um método, um modelo. Tem que haver consistência, tá? E se vocês quiserem ler, isso aqui é fácil de vocês acessarem, tá? Está em inglês, mas provavelmente no site da própria ASHA deve ter em espanhol, porque os americanos hoje fazem muito material em espanhol e em inglês. O que eles recomendam nesse manual para fazer a audiometria tonal? Que quando você tem variações desses procedimentos, quando há necessidade de variações, por exemplo, quando você atende criança pequena, quando você trabalha com um paciente com problemas psicológicos, quando você trabalha com um paciente com problemas mentais, que você anote tudo o que você fez, para que um outro examinador possa entender de que forma aquele limiar que você conseguiu foi obtido. E que ele possa replicar essa medida e que, se for necessário ele fazer de novo o exame, ele possa fazer da mesma maneira. Porque às vezes a gente encontra uns resultados que você fala, como é que será que essa pessoa conseguiu essa informação? Como é que ela conseguiu esse resultado? Como é que ele chegou nisso? E não dá para entender como é que ele chegou naquele lugar, né? Então, é muito importante que a gente informe como é que eu cheguei naquela informação, naquele resultado. Porque, às vezes, o paciente é tão complicado, tão difícil, que não dá para entender como é que o examinador que fez aquela avaliação anterior chegou ali. Então, para eu poder replicar, eu preciso saber que caminho ele tomou, que estratégia ele fez. A audiometria tonal, ela é importante porque ela nos permite observar as respostas auditivas dos nossos pacientes ou clientes, né, para sinais cuidadosamente controlados e, a partir disso, inferir a integridade do sistema auditivo. Quer dizer, eu consigo, porque eu controlo o ambiente, eu controlo o estímulo, eu controlo a situação de teste. Como eu consigo controlar tudo isso, eu tenho uma situação privilegiada.
E a partir disto, eu posso determinar, né, eu posso comparar os resultados desta medida com o que é considerado normal para uma população, né? Eu posso comparar e dizer se esse sujeito tem um sistema auditivo íntegro ou não, tá? Estes resultados é que vão me permitir especificar grau e tipo de perda auditiva. A dificuldade em observar resultados, em obter resultados consistentemente válidos para a audiometria tonal tem sido sempre subestimada, porque as pessoas não dão o valor ou não acreditam que isso seja tão importante, né? E esta habilidade para aplicar esse procedimento de forma satisfatória e confiável, ela necessita muito treinamento, porque a gente tem um problema muito sério. A gente depende da vontade do paciente de responder. Então, se eu não estiver bem treinada, se eu não souber muito bem o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que observar, como é que eu tenho que controlar toda essa situação que eu tenho numa cabine, numa situação de teste, eu corro o risco de perder informações importantes ou de subestimar informações importantes. A gente vê que mesmo na nossa formação, né, quando você está dentro da faculdade, você muitas vezes ouve de colegas de outras áreas da fonoaudiologia dizerem assim, audiologia, só apertar botão. Eu falo, eu até que gostaria que fosse, né? Porque se fosse apertar botão, seria muito fácil, né? Fosse só isso, maravilha, né? O duro é que tem paciente. E o paciente, ele não está treinado, né? Eu brinco muitas vezes, eu falo assim, ele não leu o livro, né? Lá na sala de espera, não deram para ele o livro de audiologia, para ele ler e saber como ele tinha que se comportar, né? Falar, o senhor aqui, o senhor tem um problema de orelha média, quando tem problema de orelha média, o senhor tem que fazer isso, isso e isso, o senhor tem que se comportar assim, assim, assim. Ele não sabe que ele tem que se comportar daquela maneira. E por isso, quando ele entra na minha sala de exame, ele não faz o que eu quero. Ele faz aquilo que ele acha que ele entende que ele deve fazer. Eu é que tenho que ter a expertise de saber avaliar. E para que eu consiga fazer isso bem, eu preciso estar muito bem treinada, né? Nos Estados Unidos, o treinamento para fazer audiologia, para você poder fazer, mesmo para as pessoas que têm o que eles chamam hoje de AUD, que é o doutorado profissional em audiologia, são 2 ou 3 anos em que eles passam e tem que fazer avaliação audiológica e não pode fazer sozinho, não é como o nosso aqui. Terminou os 4 anos de faculdade e já vai lá atender. Não pode. Lá nos Estados Unidos, você terminou, você faz um primeiro ano de conhecimento teórico, aprofundamento teórico, depois você vai atender, você atende com supervisão durante 300 horas de estágio prático. No segundo ano, você vai fazer mais 300, mas você não assina exame. Quem assina é um supervisor que você tem que ir lá junto, discutir o teu exame, para ele dizer se o exame está correto ou está incorreto. Ninguém faz nada sozinho, tá? Então, só depois disso é que você é liberado para poder fazer uma avaliação audiológica sozinho. E aqui não, né? Às vezes, durante a faculdade, dependendo do lugar onde faz o estágio, o aluno quase nem atende paciente e termina e vai trabalhar e aparece um emprego para fazer audiologia. E aí, vamos fazer bobagens, né? Vamos queimar o filme da audiologia, né? Que é uma tristeza. Isso aqui está repetido.
Então, o fonoaudiólogo, ele precisa entender muito bem que as recomendações que vão acontecer depois, seja de reabilitação, de habilitação, de cirurgia, de tratamento, de encaminhamento educacional, de aparelho, tudo que vai acontecer, ele depende de muito mais do que só determinar perda auditiva, né? Então, o que ele precisa entender, patofisiologia, ele precisa entender quais são as dificuldades que o paciente tem, quais são as habilidades e as expectativas que ele tem e quais são as necessidades de comunicação, não só dele, mas como dos parceiros dele, né? Da família, do ambiente onde ele vive, porque só determinar que ele tem uma perda de grau X ou de uma severidade Y não diz tudo o que está acontecendo com ele, né? Então, hoje, a gente discute muito a importância de que o fonoaudiólogo ele precisa estar atento para o entorno da perda auditiva, né? Não é só dizer ouve bem ou ouve mal, mas é o impacto que ela tem na qualidade de vida dessa pessoa e de todos que estão em torno desse sujeito que é portador da perda auditiva, né? E o fonoaudiólogo, esse examinador, ele também tem que entender que ele é responsável por reduzir as muitas fontes de variabilidade que acontecem numa situação de teste. E isso é muito importante, né? Eu, como profissional, eu tenho que saber tudo que eu posso controlar para evitar um erro no exame. A colocação do fone é um problema? Eu tenho que controlar isso. O paciente que não entende a informação é um problema? Eu tenho que saber como resolver isso. O equipamento que eu estou usando está com defeito num fone e eu não tenho como trocar o fone agora, como é que eu posso resolver isso? Então, o fonoaudiólogo ele tem que ser um sujeito polivalente. Ele tem que ser capaz de reduzir essas fontes de variabilidade. Ele tem que dar conta dessa possibilidade. Ele não pode ser só alguém que senta na frente de um equipamento e manipula uns botões e preenche os gráficos, né? Porque se é para fazer só isso, ele não precisa de tanto treinamento. Ele também não precisa exigir tanta remuneração, tanta qualificação, podia ser qualquer um. Mas se a gente acha, como eu acho, que a gente merece uma remuneração adequada ao nível de qualificação que a gente tem, a gente também tem que responder com comprometimento e com qualificação adequados, né? Então, quando eu penso em tudo que eu tenho que cuidar durante o meu exame, eu vejo o quanto eu preciso estar preparada para dar conta da minha avaliação audiológica. Então, como é que eu faço para evitar erros na audiometria tonal? Porque esse é o meu papel, né? Eu acho que tem coisas que eu aprendi com os americanos que eu acho muito interessante. Uma delas é o código de ética. O código de ética do profissional americano, ele não diz assim, ó, você não pode falar mal da sua colega, você não pode escrever não sei o quê, você não pode fazer não sei o que lá. Ele só diz assim, você tem obrigação de atender o seu paciente, você só tem obrigações com o paciente. Você tem que ser competente, você tem que ser qualificado, você tem. E o paciente tem todos os direitos e você todas as obrigações. Tá? Por quê? Quando você vai num médico, você não quer saber se ele gosta do fulano ou do ciclano. Eu quero saber se ele me atende bem, se ele resolve o meu problema, se ele
quando ele me avalia, quando ele me receita, quando ele me dá um diagnóstico, se ele faz isso de forma correta. É isso que eu quero que ele seja competente comigo. Se ele gosta ou não gosta do outro médico, se ele acha que o outro é um boboca, um charlatão, para mim isso não tem problema, não tem nada a ver com isso. Eu quero que ele seja bom para mim, que ele seja competente comigo. E é isso que o Código de Ética americano exige, que eu seja competente com o paciente. Tá? Na audiologia, eu também tenho que ser competente, porque quando eu vou fazer um exame, se eu fizer o exame mal feito, o paciente é que vai ser o lesado, ele é que vai sofrer as consequências do meu erro, né? Essa semana no Facebook tinha lá um quadro, um audiológico de uma discussão, puseram uma audiometria com todos os limiares aérea ausentes, praticamente, e óssea acompanhando. Aí estava uma discussão, porque isso foi um médico que fez e ele assina o exame, mas quem faz é uma secretária. Pela lei, o médico pode fazer o exame. O que a gente pode fazer? Denunciar no conselho médico que ele está fazendo o exame errado. Ele vai pagar o preço pela medicina. Nós não podemos fazer nada. O nosso conselho não pode fazer nada. O máximo é denunciar esse cara. Agora, se ninguém fizer a denúncia na medicina, ele vai continuar fazendo essa bobagem. Quem vai ser prejudicado? O paciente, exclusivamente, né? Porque ele não quer contratar ninguém para fazer exame para ele. E ele vai continuar fazendo exame, escrevendo aquelas bobagens que ele escreveu. Mas eu também preciso ter certeza que foi ele que não fez e que foi a secretária que fez. E ter certeza que ele só está assinando, porque senão isso dá um imbróglio que não tem tamanho. Quais são as fontes de variabilidade de um exame audiológico? Elas começam pela sala de exame, né? Uma delas, que é a que mais me preocupa, é o ruído, né? São salas de exame que não atendem às especificações técnicas que estão determinadas pelas resoluções do Conselho de Fonoaudiologia, né? A gente tem hoje resolução do Conselho que determina o que é o ruído recomendado como adequado para se fazer exame audiológico, são salas que vão levar a erro, né? E a gente sabe que tem muita cabine acústica ruim, tá? Nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês várias situações aí de cabines, né? Mas o maior problema para mim, nas cabines acústicas que a gente vê, é o buraco. Buraco para passagem de cabos, né? Eu acho para mim uma incoerência, né? Pensar que eu faço uma parede de 15, 20 centímetros, cheia de fibra mineral, eu ponho fibra acústica, faço todo o material de acústica possível imaginário, faço revestimento interno e externo com material adequado, absorvente, que vai impedir que o som entre, que ele seja realmente absorvido e desapareça. Faço tudo certinho, porta acústica, vidro acústico, janela acústica e faço um buraco. Um buraco para passar os cabos. E aí eu falo para vocês assim, eu vou encher esse buraco de espuma, porque daí eu resolvo o problema da passagem do som. Ele também vai ser acusticamente resolvido. E a minha grande preocupação é o seguinte, quer dizer, eu faço uma caixa d'água e faço um buraco na caixa d'água e coloco, para fechar aquele buraco, uma tela, tipo de mosquiteiro. Mas olha, gente, com essa tela eu consigo fazer com que a água não saia da caixa d'água. É verdade isso? Eu vou conseguir? Né? Eu vou conseguir fazer a água parar do lado de lá? Ou eu faço uma trinca pequenininha na caixa d'água. Ela não vai vazar. Então,
Quando eu penso em sala de exame, eu tenho que pensar numa sala que seja realmente acusticamente tratada. Tá? Então, as cabines que a gente vê por aí não são, na maior parte delas, adequadas para, não atendem 100% as especificações que as normas regulamentadoras exigem. Né? É necessário fazer as medidas de calibração da sala. Muitas vezes a gente consegue isso, por quê? Porque a sala que eu pus, a minha cabine, ela é um lugar dentro da minha clínica que é muito silencioso. Então, eu consegui encontrar um espaço onde ela já está num lugar silencioso e a cabine me ajuda a diminuir mais ainda esse nível de ruído. Ela atinge a condição, mas muitas vezes eu já tive a felicidade ou a infelicidade de atender uma sala que era voltada para o estacionamento da clínica. E aí, cada vez que um carro ligava, o paciente lá dentro estava automaticamente mascarado, porque ele não conseguia ouvir mais nada, né? Porque o ruído era muito alto. A temperatura, né? Este ano, eu não sei nas regiões onde vocês moram, mas aqui em São Paulo estava muito quente. A gente teve um ano muito quente. Os equipamentos, atualmente, os equipamentos são todos digitais, né? Os audiômetros são todos com sistemas já de computação. O computador não gosta de calor, ele trava. A temperatura aumenta, ele começa a dar problema. Então, a gente também precisa pensar que a sala tem que começar a ter tratamento de temperatura, tem que ser climatizado. Tem que tomar cuidado com a umidade, né? Quando é lugar úmido demais, também judia do equipamento, porque toda a fiação, todas as conexões, todas as soldas que tem dentro, tudo isso pode ficar com problemas. Então, isso também tem que ser pensado na hora de olhar minha sala de exame. Na clínica que a gente estava antes, lá em Santana, eu tinha um desumidificador na sala do equipamento, porque a região onde a gente estava era úmida demais, e com isso o equipamento sofria muito. Volta e meia o botão travava, e quando você ia olhar o que era, umidade. Questões de reverberação, né? Às vezes você vai fazer a sua cabine, a sua sala de exame, num lugar onde o piso é frio, paredes frias, móveis de metal, e aí você tem onda sonora passeando na sala inteira. E isso pode fazer com que você tenha também interferência no teu resultado de exame. A questão da calibração da cabine. Especificamente nas cabines que são móveis, essas cabines que monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta, porque são as cabines de saúde do trabalhador, né? Que são cabines que vão para as empresas para fazer avaliação. Essas cabines precisam ser monitoradas regularmente. Tá? Não existe mais uma norma determinando que elas sejam calibradas todos os anos. Mas eu acho que assim, cabine que monta e desmonta, ela precisa passar por uma avaliação a cada 6 meses. Porque a gente sabe que as conexões, as junções, né, as quinas das cabines, com o tempo elas acabam perdendo a sua unidade. E com isso elas podem passar a ter uma perda da sua acústica. Então, para você ter a garantia de que você está fazendo um exame na melhor condição do mundo, elas deveriam passar por uma avaliação a cada 6 meses. Cabine fixa, cabine de consultório, de clínica, é muito difícil, porque a não ser que você tenha que modificar de lugar, né? Tirei de uma sala e transformei, passei para outra.
Mas se ela vai ficar fixada no mesmo lugar, ela não corre esse risco. Mas, se não, é importante que a gente tenha esse cuidado com a calibração da sala. As cabinas, elas, no Brasil, né, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, ela estabelece que elas devam obedecer essa norma internacional, que é a ISO 8253-1 de 1989, que é a norma que estabelece qual é o mínimo de nível de ruído que uma cabine acústica deve ter para cada frequência, para que você possa obter um limiar tonal de 0 dB numa pessoa ouvinte normal. Tá? E essa determinação é que a gente deve seguir para fazer a nossa avaliação. No site da Audiológico Lab, que é uma empresa que faz calibração, até faz a nossa calibração aqui da clínica, né? Ele dá todo um caminho, né, de quais são os passos que a gente tem que seguir para que você consiga medir e fazer a avaliação de uma cabine para poder saber se essa cabine está adequada ou não para fazer uma boa avaliação audiológica. As cabines, então, elas têm que obedecer esse padrão. E elas devem ser feitas, as medidas têm que ser feitas dentro da forma como ela vai ser usada, né? Na condição que ela vai ser usada. Então, não adianta chegar assim, eu vou fazer às 3 horas da manhã, porque às 3 horas da manhã não tem ninguém trabalhando naquele prédio, então vai estar em silêncio absoluto, aí minha cabine vai estar ótima. Não, ela tem que ser feita na hora que está todo mundo funcionando, tá? Se você está usando ar-condicionado, se está usando um ventilador de teto, ele tem que estar ligado para a gente poder medir com essa condição, tá? E o ideal é que você tenha, se possível, até um simulador de uma pessoa sentada no lugar onde um paciente estaria sentado para você poder simular uma situação real. Porque um corpo dentro de uma sala também absorve energia, né? Então ele também seria uma fonte de atenuação. Então, o Conselho, né, através dessa norma, dessa resolução 36409, estabelece, então, que essa qual seria o nível de ruído que a gente deve ter na sala de aula, e na sala de atendimento. Então, vocês estão vendo aqui, ó, vocês vão ter isso mais fácil de ler quando vocês imprimirem esse material. Aqui tem o que seria o estabelecido, né, pelo Conselho, dos valores em termos de intensidade, tá? Para que você tenha um limiar de 0 dB nessas frequências, tá? Mas ele começa a medir em 31,5 kHz, tá? Então a cabine tem que ser medida em todas essas frequências. Uma outra questão também é que a Anvisa, ela determina que uma cabine acústica, uma cabine volumétrica, ela deve possuir uma dimensão mínima de 1,4 metros quadrados, né? Seja mais ou menos 70 centímetros por 70 centímetros. É muito pequena, tá? E ela muitas vezes traz uma sensação de claustrofobia do paciente, porque é uma coisa muito pequenininha, muito apertada, né? E às vezes elas ainda são todas cinza escuro, então aquilo dá uma sensação muito ruim para o paciente. E a sala onde essa cabine vai ficar deve ter 4 metros quadrados. Uma sala de 2 metros por 2 metros, com um espaço interno de cabine de 1,4. Eu uma vez fui visitar uma clínica na Suíça, era um hospital de otorrino lá e de audiologia, e as salas eram maravilhosas, eram salas imensas,
onde a sala era acústica, desde a porta de entrada já era acústica. Não tinha cabine. Então era uma sala imensa, era uma sala, sei lá, devia ter o quê? Uns 3,5 por 3,5, 4 por 4, e toda equipada com todos os materiais que você possa imaginar para fazer uma boa avaliação geológica, e a sala inteira tinha um material diferente. Eu nunca vi aquele material em outro lugar para fazer o tratamento acústico das paredes. Era um show, um espetáculo. Essa é uma cabine acústica que eu vi num congresso uma vez nos Estados Unidos, tá? Ela é climatizada, então dentro ela é bem fresquinha, a porta com vidro, ela é uma porta acústica bastante, muito silenciosa, a janela também é acústica. Vocês estão vendo aqui um painel onde os cabos do audiômetro, da entrada do sinal para passar microfone, vibrador ósseo, todos os cabos que vão para dentro da cabine, eles se conectam aqui, e lá dentro da cabine você tem um outro painel desse igual, tá? Então, aqui na clínica a gente também tem esse painel, tá? Desde a minha primeira cabine, a gente usa painel também, tá? A gente não tem essa cabine aqui, porque essa cabine aqui é um show. Na época, quando a gente perguntou, acho que ela custava, acho que $10 mil lá nos Estados Unidos. E para a gente era impossível trazer, né? Mas ela é maravilhosa, ela é de canto e ela é espaçosíssima, dá para fazer a avaliação de criança. Ela é muito bonita, linda, maravilhosa, sonho de consumo. Assim. Se ganhar na Mega Sena, manda vir. Eu quero uma dessa, ela é linda. Clarinha, né? Muito confortável, é muito bonita. Aqui um outro sistema, que é uma cabine dentro de um trailer, né, já para fazer a triagem auditiva de empresas, né, ou serviços, por exemplo, em escolas, em clínicas, em instituições, né, que você pode levar a cabine. Aqui uma cabine menor, mais básica, mas também vocês estão vendo que tem painel, não tem buraco, tá? A porta abre aqui do lado com um visor bem grande, né, para que o paciente tenha conforto quando ele está sendo avaliado. Tá? Nós vamos dar uma paradinha agora, e agora é uma paradinha mais longa, então uns 15, 20 minutos, todo mundo pode tomar um café, uma água, e daqui a pouquinho a gente já volta, tá bom?